Oi gente, aqui é a Prof. Paula e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os níveis de escrita das crianças e como identificá-los. Essa semana eu fiz uma enquete no meu Instagram e o tema mais votado foi este. Então eu vou deixar aqui o link do meu Instagram para vocês irem lá me seguir e me acompanhar, tá bom? Desde já, curte esse vídeo, compartilha, comenta aí, vai me ajudar muito, tá bom? E se inscrevam. Esse tema de hoje eu tô trazendo para vocês e no final do vídeo eu vou dar uma sugestão de uma atividade para vocês estarem colocando aí em prática tudo que eu tô passando aqui, tá bom? Então vamos lá. Existem 4 níveis de escrita, né, que foram identificados através de estudos de 2 autoras. A Emília Ferreiro e Ana Teberovski, elas escreveram o livro A Psicogênese da Língua Escrita. Nesses livros, elas trazem vários estudos que apresentam como funciona o processo de aquisição de escrita e leitura da criança. E para isso, elas consideram que as crianças, ao longo desse processo, elaboram hipóteses. Então, elas determinam, conceituam aí, através de características desses níveis, 4, que é o nível pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. Então, eu vou dar algumas características aqui para vocês associarem aí, tá bom? No nível pré-silábico, a criança ainda não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada. Muitas vezes, elas associam a característica da coisa ou do objeto. Então, nesse processo, nesse primeiro nível, a criança, quando você dita para ela uma palavra e pede para ela escrever, muitas vezes ela escreve com letras aleatórias, misturada com números, garatujas, ou muitas vezes você pede ela para escrever, por exemplo, a palavra elefante. E quando ela vai escrever a palavra elefante, ela escreve com várias letras. E quando você muitas vezes questiona ela ou pergunta, geralmente as crianças elas respondem algo similar a isso. Você pergunta, por que você escreveu a palavra elefante com tantas letras? Aí ela fala, mas o elefante é muito grande, né? Quando elas têm essa noção. Então, assim, é interessante porque existe um raciocínio por trás daquela hipótese. Após esse nível, né, elas entram no nível silábico, onde elas começam a corresponder, entender, compreender, na verdade, que a palavra ela tem pedacinhos. E esses pedacinhos são as sílabas. E para cada sílaba, ela coloca uma letra, né? Então, quando você pede ela para escrever aí a palavra cavalo, ela coloca letras aleatórias, mas geralmente 3. Então, para cada sílaba, uma letra. Ou muitas vezes elas até dão um tom sonoro. Coloca aí a palavra cavalo, aí elas colocam a letra K, que corresponde à sílaba C com a letra A, que corresponde à sílaba V com A, e a letra O no final, que corresponde à sílaba L e O. Então, é interessante a gente observar para identificar, são as características de cada nível aí. Se der, eu vou tentar colocar fotinha aqui para ficar mais fácil para vocês, tá bom? O outro nível é o silábico alfabético. Nesse nível, a criança ela já começa a compreender um pouquinho ali que a palavra ela tem mais letras, né? Não é só uma representação de uma letra por sílaba. Ela entende que para formar uma sílaba tem que haver uma junção de 2 letras, né? Não necessariamente que ela copie a palavra cavalo corretamente, né? Mas ela compreende ali, muitas vezes associa a palavra cavalo, a escrita dela fica K, né? A letra K, que corresponde à sílaba, o som da sílaba C com A, e consegue compreender as outras letras para a sílaba Vá e Ló. Então, é também uma hipótese e é uma característica desse nível. E, por fim, a última hipótese que a criança elabora ali é o nível alfabético. Nesse nível, a criança ela já compreende que a escrita é a representação da fala. Então, ela associa que para cada letrinha ali tem um som e a junção daquelas 2 letras formam uma sílaba e as sílabas formam palavras. Muitas vezes elas ainda não têm a compreensão de estar colocando ali, por exemplo, a palavra casa, colocar a letra S. Elas muitas vezes elas vão colocar a letra Z porque elas correspondem e interpretam o som da palavra, né? E a partir desse momento, quando a gente identifica o nível da criança, que nós vamos estabelecer alguma metodologia, algum método para estar auxiliando, né, essas crianças, identificando esses níveis e superando as dificuldades.
Então, assim, a diquinha aí da atividade. Eu vou tentar deixar aqui também um arquivo de um ditado ilustrado que eu uso como material, um dos materiais de sondagem das minhas aulas de reforço, acompanhamento pedagógico, enfim. Esse ditado tem figuras de animais, objetos, e eu sempre deixo a criança muito à vontade para estar escrevendo essas palavras. E assim que ela termina, eu recolho o material e identifico dentro desses níveis aí qual é o dela, né? Qual nível, qual a hipótese que ela está desenvolvendo aí. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Só gostaria de reforçar para vocês que o processo de alfabetização é extremamente complexo, exige paciência. Então, assim, a partir do momento que a gente compreende um pouquinho como funciona a cabecinha dos pequenos, fica mais fácil para a gente estar auxiliando, não é verdade? Agradeço aí pela atenção, um beijinho e até a próxima.